Boa noite, amigos da Rede Sono, não é? Eu sei que eu tô atrasado na entrega aí podcastal dessa semana, dessas últimas 2 semanas, mas de fato estive muito ocupado. No episódio de hoje vou estar falando sobre um veterano de guerra e uma antiguidade, algumas antiguidades. Vou deixar a foto delas aí, como sempre, na imagem do episódio. Foi o veterano. Eu escolhi o veterano, mas quem escolheu o país foram vocês aí que escutam podcast ou que seguem meu Instagram pessoal, onde eu perguntei lá qual antiguidade falar. E aí ficou quase empatado ali Brasil, União Soviética e Estados Unidos. Estados Unidos um pouco atrás, mas ganhou o Brasil. Eu estou devendo esse episódio do Brasil e vou trazer ele hoje aqui para vocês. O veterano que eu escolhi hoje é um veterano brasileiro chamado José Manuel Marrocco. Esse rapaz, a foto aí, você pode ver, tá de terno. Eu tinha mais fotos dele, mas eu perdi. Eu não sei onde que estão essas fotos que estavam no meu drive. Eu migrei algumas coisas e aparentemente eu perdi, o que é muito triste. Mas são fotos dele depois da guerra, o que não é tão triste, porque são fotos dele já idoso, então seriam. Ah, você perdeu uma foto rara da guerra, enfim, foto digitalizada. E vou ver um refrigerante aqui. E ele é um cara. Eu escolhi ele porque ele tem uma descrição bem longa do que ele fez na guerra, né? Talvez o episódio fique dividido em duas partes, porque pode ser muito longo. E eu vou tentar investir em episódios um pouco mais curtos. Então, provavelmente esse episódio vai ter aí duas partes. Parte 1, parte 2. Parte 3 acho difícil. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouco do dossiê dele, de informações gerais, e na segunda parte, eu vou dar mais ênfase na leitura de um diário de guerra do comandante de um pelotão, que foi o pelotão do qual o Marrocos fez parte, como soldado e cabo. Foi promovido a cabo até lá na Itália como se diz, por merecimento, por ação e desempenho, combate. Então, vai ser assim. Talvez eu comece essa parte do diário agora, nessa primeira parte, e a segunda só continua a história dele, né? Mas então vamos ler aqui o dossiê. O senhor, o senhor José Manuel Marrocco nasceu aí no dia 7 de agosto de 1919 em Santo Adélio, São Paulo. Ele embarcou para a Itália no terceiro escalão da FEB, no dia 22 de setembro de 1944, aqui no Brasil. Né? O primeiro escalão foi em julho, chegou em julho na Itália. O segundo e o terceiro escalão, eles foram em navios diferentes, mas saíram do porto no mesmo dia, foram juntos. Aí teria o quarto escalão que foi em novembro para a Itália, e um outro que chegou em fevereiro, eu acho, saiu em fevereiro do Brasil para chegar à Itália. Ele foi no terceiro escalão. Esse segundo e terceiro que chegaram juntos na Itália, eles já chegam na Itália e encontram o primeiro escalão já em combate. O primeiro escalão já tinha passado ali por principais combates iniciais em Camaiore, obtido as primeiras vitórias e avançado ali para a linha do Monte Castelo, que é uma das principais
batalhas onde a febre lutou. E uma coisa interessante é que esse segundo e o terceiro escalão, como eles já chegam na Itália e as forças brasileiras já estão em combate, e elas estão em combate no Monte Castelo, na região do Monte Castelo, onde a resistência alemã é muito grande e algumas derrotas são sofridas ali, as tropas que chegam depois, nesse segundo e terceiro escalão, já chegam para reforçar as tropas do primeiro escalão que já estavam desde setembro lutando quase que sem parar na Itália. Então já eram tropas mais experientes em combate, mas ao mesmo tempo cansadas. No momento em que esses escalões, o segundo e o terceiro, chegam na Itália, é o momento dos sucessivos ataques ao Monte Castelo. Não vou lembrar agora exatamente qual ataque, foram 5 ataques ao Monte Castelo, né, para tomar essa elevação na Itália, e as elevações próximas ali também. Então, esses escalões que chegam depois, eles chegam inexperientes e eles já têm que entrar em combate com prioridade. O primeiro escalão da FEB, ele chega na Itália, ele recebe um período de treinamento. Todos os escalões eles recebem um período de treinamento. Mas o primeiro, ele chegou na Itália, recebe um período de treinamento, e aí ele foi mandado para uma região mais tranquila de combate, exatamente para obter experiência. Isso é normal. Você não manda assim, em condições ideais, você não manda uma tropa experiente para para combates mais árduos. Você coloca em um setor mais tranquilo em comparação com os outros e ela vai obtendo experiência e a confiança de comando até ir para regiões e setores mais principais e pesados de combate. O Brasil, então, teve suas primeiras batalhas ali na região de Camaiore, e que é mais no oeste, perdão, da Itália, e vai rumando um pouquinho para o noroeste. Então, esse primeiro escalão, ele fez todo esse processo bem feito, de chegar na Itália, receber um treinamento com as armas novas. Primeiro recebeu as armas, o Brasil embarcou, é, os brasileiros, melhor dizendo, embarcaram daqui do Brasil para a Itália sem levar uma arma. Eles foram com roupa, com as roupas deles, equipamentos básicos, bússola, binóculo, algumas coisas que o Brasil produzia. Mas em questão de armamento, tudo ia ser fornecido na Itália, pelos Estados Unidos. Então, quando chega lá, tem que fazer treinamento de morteiro, com as metralhadoras, com as armas, e de organização ali também, assimilação com o exército estadunidense. E depois disso, eles são mandados para combate, ali, se eu não me engano, em setembro. Depois alguém pode ver aí se é isso aí. Em setembro, outubro, já combatendo e vão obtendo vitórias, né? Muitas vitórias, até chegar em Monte Castelo. Monte Castelo tem derrotas pesadas, são combates pesados, né? A confiança que o Brasil vai dando para o comando estadunidense inglês nessas primeiras batalhas, onde inclusive houve um recuo em algum momento, mas houve um avanço depois. Não sei em qual montanha que foi, me esqueço agora. E aí depois, não, pô, o Brasil cumpriu um bom trabalho, tem a confiança do comando aliado, vamos mandá-los para uma região, para um setor importante da frente de combate, que é a tomada ali do Monte Castelo, na verdade, uma região muito importante. E aí lá fica bem difícil, vão ser muitas derrotas. E aí é nesse cenário dos combates em Monte Castelo que o segundo e o terceiro escalão chegam na Itália. Então eles chegam na Itália, vão fazer o treinamento, só que uma coisa um pouco mais apressada,
treinamento básico, adaptação ao armamento, à ambientação organizativa ali dos aliados, e já vão ser mandados de cara para o Monte Castelo. E isso é um erro, foi um erro. O comandante Mascarenhas de Moraes, que era o comandante das tropas brasileiras, ele até relutou a ordem que recebeu dos Estados Unidos, se não me engano, do general Mark Clark. Posso estar errado, porque houve uma troca de comando, né? O comandante do 5º Exército americano, no qual o Brasil foi integrado, era o general Mark Clark, e depois ele foi substituído pelo Truscott, Elliot Truscott, se eu não me engano, que era uma pessoa bem mais competente do que o Mark Clark. Mas o Mark Clark, se eu não me engano, então ele vai forçar bastante as tropas brasileiras que para a tomada de Monte Castelo, que eles tinham que tomar, e o Mascarenhas de Moraes falou, não dá, porque as tropas são tropas inexperientes, as minhas tropas experientes estão cansadas, e saindo aí de duas, três, duas ou três tentativas frustradas de tomar o monte. Então tá difícil, o Mark Clark bate o pé e fala, vocês vão, e vai com as tropas inexperientes, inclusive chega um momento em que o próprio Mascarenhas de Moraes, comandante brasileiro, estava sob tanta pressão nessas batalhas, que ele pensa às vezes até em entregar o cargo dele. Tipo assim, não, se fracassar, eu vou entregar o cargo. Ele pensou nisso, enfim, foi convencido do contrário. Enfim, vamos lá mais um refrigerante. Então, o nosso querido vai a bordo do 3º escalão, no navio General Meigs, é um navio estadunidense, e chega na Itália em outubro, né, no dia 6 de outubro de 44. Ele vai embarcado no 11º Regimento de Infantaria. Lembrando aí que o Brasil mandou 3 regimentos de infantaria. O 1º Regimento de Infantaria, o 6º Regimento de Infantaria e o 11º Regimento de Infantaria. Ele fez parte aí do 2º pelotão da 8ª Companhia do 3º Batalhão do 11º Regimento. Essas coisas assim, pelotão, companhia, batalhão, regimento, fica fácil de entender se você pensar numa matrioska, sabe aquela boneca russa que é tipo um ovinho, aí tem uma bonequinha dentro da bonequinha, dentro da bonequinha, sabe? É tipo isso, né? Um pelotão é um grupamento de soldados, que é o grupamento básico de soldados para um combate. Ali na época dos Estados Unidos, contra a Segunda Guerra Mundial, e na Itália, um pelotão ia ter 12, pelo menos 12 soldados, né, e tudo mais, comandados por um sargento, um tenente, um capitão, aí tem um sargento ali também que vai cuidar de conta. Então, você tinha vários pelotões. E a junção de alguns pelotões, sei lá, 5 pelotões, 8, sei lá, não lembro agora a quantidade exata dentro da organização do Exército dos Estados Unidos e do Brasil. Isso também porque para cada país muda, né, essas formas de organização, ainda que no geral seja parecido. Então, uma certa quantidade de pelotões, vamos colocar aí, 5 pelotões vão formar uma companhia. Uma companhia tem muito mais de 5 pelotões. Uma companhia vai ter pelo menos aí 200 pessoas, uma coisa assim. Então, uma quantidade X de pelotões vai formar uma companhia. E aí, uma quantidade X de companhias, 5 companhias, vai formar um batalhão. E aí, 3 batalhões formavam um regimento. E 3 regimentos formavam... A partir de 3 regimentos, você tinha formação de uma divisão. E aí você tinha uma divisão brasileira. O Brasil mandou uma divisão de exército, né? Então ele fazia parte do 2º pelotão da 8ª Companhia, 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria. Então tá aqui
O desembarque do terceiro escalão ocorreu em Nápoles, na Itália, no dia 6 de outubro. Pouco tempo depois do desembarque, as tropas foram mandadas para o campo de treinamento em Pisa, onde tem lá aquele prédio torto, onde receberam equipamento e treinamento dos Estados Unidos. O 11º Regimento foi o último a deixar o campo de treinamento, se dirigindo para a frente de batalha no dia 1º de dezembro na região de Monte Castelo, como eu tinha assinalado antes. Apesar de embarcar como soldado, seria promovido a cabo por bravura após tomar parte em uma patrulha na região de Monte Castelo no dia 29 de dezembro de 44, quando receberia sua cruz de combate de segunda classe, que é uma medalha bem alta brasileira. Acho que as duas medalhas mais altas são a cruz de combate de segunda classe, oferecida por um soldado que se destaca em momento de bravura, em combate, junto com um grupo. Então é tipo uma medalha que é um mérito individual, mas o seu mérito individual dentro de um contexto coletivo, de uma companhia ou de um grupo de soldados que se destacou. A cruz de combate de primeira classe, ela é para destacar a bravura de maneira estritamente individual. Aquele indivíduo teve um ato de bravura que colocou sua vida em risco, né? Acima do necessário para o cumprimento do dever, e, e aí ele poderia ganhar uma medalha por isso, né? Tá aqui. Segundo consta, aí que eu vou ler o trecho do documento de concessão da medalha. No dia 29 de dezembro de 1944, tomando parte em uma patrulha de 7 homens, que conseguiu aproximar-se 80 metros de uma posição inimiga, e tendo avistado uma seteira que denunciava uma casa-mata do inimigo, de acordo com a ordem recebida de seu sargento comandante de patrulha, atacou-a com os demais companheiros, conseguindo matar um sargento, aprisionar um suboficial e dois cabos e um soldado. Aí ele ganhou a medalha, né? Vamos ver aqui, porque quando eu estava pesquisando, eu achei várias menções a essa patrulha que o Marrocos participou na em Monte Castelo em dezembro. E então tem várias versões aqui. Isso é interessante, né? Como que foi isso? Inclusive essa coisa de patrulha, o que é uma patrulha? Quando o Brasil começa a atacar o Monte Castelo, ainda não é inverno. Então não caiu a neve e a ideia era tomar o Monte Castelo antes do inverno. Porque quando chega o inverno, não tem como fazer grandes operações de ataque para tomar uma posição tão fortificada como o Monte Castelo. As operações ficam reduzidas a operações de reconhecimento, ataques rápidos para esperar o inverno acabar e se dar prosseguimento às ofensivas. Como o Monte Castelo resiste a vários ataques, o inverno acaba chegando e quando o inverno chega, as tropas têm que se entrincheirar em suas posições e manter as posições. A ideia é essa, até o inverno acabar. Então, nesse momento, foi um momento muito importante para essas tropas que eu falei que chegaram depois, né, o segundo e o terceiro escalão, que são tropas inexperientes, elas fazem um ataque ali ao Monte Castelo e tem que recuar, exatamente porque são inexperientes. E quando chega o inverno, as movimentações de tropa se reduzem praticamente a patrulhas, que é encontrar o inimigo, fazer esses... Uma patrulha é o que em outros países se chama de missões de reconhecimento. Então você avança pelo território e busca fazer contato com o inimigo, né? Saber onde ele está, destruir, atacar fortificações e ir minando. É uma guerra de pequenos conflitos localizados, buscando obter informações, a posição do inimigo e minar algumas posições do inimigo no que for possível. Então, é uma patrulha. Quando chega o inverno, as
possibilidades aí de atuação basicamente ficam nessas patrulhas. E elas foram muito importantes porque foram nesses momentos que essas tropas inexperientes e que já tinham acabado de perder alguns ataques ao Monte Castelo, elas vão conseguir ter um momento de mais calma na linha de frente e ganhar experiência. Então, são ali 2, quase 3 meses de inverno na Itália, um inverno muito rigoroso, onde as tropas brasileiras vão estar fazendo essas patrulhas e os chamados golpes de mão, que é um ataque rápido, basicamente é isso, que tem como objetivo destruir uma posição inimiga, como por exemplo uma metralhadora, uma casa-mata, um ninho de morteiro, e aprisionar inimigos para gerar informação. Isso é um golpe de mão, um ataque fulminante, rápido, um pequeno grupo de soldados, onde você ataca, causa o caos ou destrói o máximo que puder de soldados ali naquela posição do inimigo e volta para suas posições, né? Volta para suas trincheiras. Então, tudo isso foi dando muita experiência para os soldados brasileiros, que eram inexperientes, se adaptarem ao combate, se adaptarem às armas e ao próprio frio. Foi desafiador, é claro. E tanto que quando acaba aí o inverno, vai ser feito em fevereiro o último ataque, quinto ataque, que seria o último e o ataque vitorioso ao Monte Castelo. E não à toa que ele é vitorioso, né? Porque as tropas já estão bem mais experimentadas e se prepararam para o ataque, né? Seja os soldados da infantaria, da engenharia e da artilharia. Tiveram esse, entre aspas, treinamento prático no inverno. Então aqui eu vou ler esse momento em que da patrulha que eu acabei de ler do Marrocos foi uma patrulha no inverno, no gelo. E aí tem outra informação aqui. No dia 29 de dezembro de 44, o Marrocos foi condecorado. Ele foi aqui por sua participação em uma patrulha no referido dia no Monte Gorgolesco, comuna de Ercole. Sob o comando do sargento Nilo de Moraes Pinheiro, a patrulha de 7 homens tinha como objetivo o reconhecimento do terreno. A patrulha caminhou pela neve para cumprir sua missão. 2 casas foram revistadas, sem encontrar nada nelas. Um vulto foi visto morro acima, onde a patrulha se destinava. O sargento, ao observar a elevação pelos binóculos, se deparou com uma casa-mata à esquerda e deu a ordem para que a mesma fosse cercada. O cabo Casimiro ficou à direita, o soldado Marroco ficou em cima da casa-mata e o soldado Mário entrou pela retaguarda. Então eu disse: não vamos entrar ainda. Primeiro vamos jogar 2 granadas. Isso é o sargento falando, né? Marroco levantou o pano da casa-mata e eu e o cabo atiramos, cada um com uma granada ao mesmo tempo. Os tedescos, que eram chamados alemães, porque tedesco é alemão em italiano, então os brasileiros começaram a chamar os alemães de tedescos também, fizeram um barulho lá dentro. Então nós gritamos: para fora, para fora. Mas o Tedesco não entende português. Demos então 2 rajadas de metralhadoras para fazer o Tedesco sair, que ele estava demorando muito. O primeiro que saiu foi um cabo. Podia ter uns 16 anos, bem novo. Depois saiu outro cabo, depois um suboficial. Este já meio idoso. Como não saía mais ninguém, o cabo Casimiro arrancou o pano da casa-mata. Nisso, por trás do pano, estava um Tedesco, que avançou com um canivete na mão. Demos uma rajada e ele morreu. Depois disso, entramos na casa-mata para tirar um soldado alemão que tinha sido ferido pelas nossas granadas. Entreguei cada um dos prisioneiros a um soldado da patrulha. Nisso, as Lurdinhas era o jeito como se chamava, como os brasileiros chamavam as metralhadoras alemãs Maschinengewehr modelo 1942, ou simplesmente MG-42. Eram, até hoje, são metralhadoras utilizadas em uma versão modernizada, né? A MG3, MG4 da Alemanha, era talvez uma das melhores metralhadoras médias da Segunda Guerra Mundial. E por que os brasileiros chamavam ela de Lurdinha?
chamava de Lurdinha porque existia uma história, né, de que um soldado fez uma piada com o outro, isso foi se espalhando pelas tropas, né, de que ao ouvir a metralhadora, que tem um som parecido, procura na internet depois o som que essa metralhadora faz. Ela tirava muito rápido e ela fazia o barulho como se fosse um pano rasgando. Entre os tiros parecia tinha um som de pano rasgando. E aí um soldado ouviu e disse pro outro: olá, fulano, é a Lurdinha costurando. Porque, né, parece que a metralhadora tem aquele barulho de máquina, né? Tec, 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 dos tiros, ao mesmo tempo que tem um som de pano rasgando. Então parecia ali um som que relembrava a costura. E aparentemente a mãe, a esposa de algum soldado, era costureira, chamava Lurdinha, tinha esse apelido, e isso acabou pegando. Então os soldados brasileiros chamavam essa metralhadora de Lurdinha. Então tá aqui. Nisso, voltando para a história, né, os prisioneiros foram feitos. Cada prisioneiro foi entregue para um soldado da patrulha. Nisso, as lurdinhas das duas casamatas à direita e à esquerda da posição deles começaram a cruzar fogo sobre nós. Tivemos que abandonar uma metralhadora e uma porção de fuzis que tínhamos encontrados e íamos levar com a gente. O pessoal, cada um com um prisioneiro, veio me acompanhando debaixo do fogo. O suboficial, quando a Lurdinha começou a cantar na casamata da direita, tentou fugir para lá. Mas nós manjamos o golpe do Tedesco e eu disse: aguenta o homem. Segura o homem ou atira. Então Marroco pulou em cima dele e rolou com ele no chão. O soldado ferido, não sei se por causa da ferida ou de malandragem, disse que não podia andar. Então eu dei ordem: encosta a metralhadora nele para ver se o Tedesco anda. O Tedesco andou. Isso aqui então é um trecho do que aconteceu e fez o, com que o Marroco ganhasse, né, essa medalha, essa citação. Essa é uma descrição aí. Isso é um jornal da época e eu consegui achar aí o jornal. Então, é isso aí. O Marroco, ele também vai. A unidade dele estava escalada para o ataque. Para outros ataques depois de Monte Castelo. Depois de Monte Castelo, houve o ataque a Castel Novo, a partir ali de março de 45, né? Então, em 21 de fevereiro, Monte Castelo é conquistado e as tropas brasileiras avançam até Castel Novo, momento que vai ter ali um grande ataque. Depois aí da conquista de Castel Novo, as tropas brasileiras elas vão rumar em abril, a partir aí do início de abril, se preparando para a ofensiva da primavera, que era uma ofensiva geral dos aliados na Itália. E o Brasil foi colocado como elemento parte dessa ofensiva. E dentro desse plano da ofensiva da primavera, que aconteceria em toda a Itália, o Brasil ficou com um setor de ataque a Montese, que foi aí de todas a pior batalha, a mais dura batalha que o Brasil enfrentou, porque era um território muito bem defendido pelos alemães e era um território diferente. Montese era uma cidade. O Brasil tinha lutado até agora em pequenas vilas, aldeias e em terreno rural, montanhas, morros, e agora seria uma batalha diferente que seria uma cidade. A concentração da artilharia alemã nessa cidade de Montese foi total. Todas as peças de artilharia que os alemães tinham ao redor, ali naquele setor, foram movidas para Montese e caíram sobre os brasileiros. E isso, acho que foi depois da guerra que foi descoberto, ou um pouco ali no finalzinho da guerra, que toda a artilharia alemã estava concentrada no setor de Montese, onde os brasileiros estavam atuando, e em outra elevação ali próxima você tinha um avanço dos americanos, estadunidenses, né, perdão,
acreditavam que seria bem duro essa batalha, mas eles conseguiram avançar com mais facilidade porque toda a artilharia estava em cima dos brasileiros, em Montese. Então tem uma curiosidade aí, né? O avanço rápido dos estadunidenses nos flancos só foi mais fácil do que seria, porque toda a artilharia estava ali concentrada em Montese. E a cidade foi bastante destruída. Foi uma cidade teve mais de 50% das suas edificações destruídas. Pelo menos isso, né? Eu não lembro dos dados, mas acho que foi mais, foi 70%, 60% por aí. Nesse ataque aí a Montese, o 11º Regimento, do qual Marrocos fazia parte, aqui, ó, coube a missão de conquistar essa linha de alturas e decidiu empregar seus batalhões conforme o seguinte. O 3º Batalhão, que é o do qual Marrocos fazia parte, ao centro, no ataque principal para conquistar a linha Cereto, Paravento e Montelo, o 2º Batalhão à direita e o 1º à esquerda. Então ele foi ali no ataque principal a Montese. Então, com certeza, combates duríssimos foram colocados ali. E esse ataque foi iniciado no dia 3 de abril. Você vê a gravidade desse combate? A Batalha de Monte Castelo durou aí uns 3 meses. 5 meses? Não lembro agora, né? Acho que foi de ou talvez outubro. Eu não estou lembrando agora as datas. Novembro teve ataque. De outubro a fevereiro. De novembro a fevereiro. Foi de outubro a fevereiro. De 44 para 45. Então, são alguns meses. A, a Batalha de Montese durou, a batalha principal, durou 3 dias. Nesses 3 dias morreram mais ou menos o mesmo quantitativo de brasileiros em 3 meses de batalha. Foi a batalha mais dura, né? Então aí, no dia 14 que foi lançado de abril esse ataque, abril de 45. O ataque brasileiro no dia 14 compreendeu 2 fases bem distintas. A primeira consistiu no lançamento de fortes patrulhas, constituídas de pelotões reforçados por turmas de pessoal de minas, né, de minagem, destinadas a capturar a linha Cassone, Eucero e Possessione, e a cota 745. Cota é uma elevação, né, um morro. A segunda fase constou de uma ação de ruptura que se propunha a conquistar a região de Montese, a cota 888 em Montelo. O ataque propriamente dito iniciou-se às 1h30 da tarde, procedido de compacta preparação de nossa artilharia. Contou com o apoio dos blindados e dos fumígeros de uma companhia de morteiros químicos norte-americanos. O 11º Regimento atacou com 2 batalhões em primeiro escalão, o 3º e o 1º. Basicamente, depois de Montese, os alemães perdem a linha montanhosa da Itália e começa uma perseguição aos alemães em fuga. O território ali atrás da região de Montese era muito importante, foi muito bem defendido, porque basicamente depois você tinha o Vale do Pó, que é uma área mais plana, mais planície. E os alemães não tinham, era mais difícil para eles defender esse território, né? Até porque os aliados dominavam o ar, né? A força aérea alemã na Itália já não existia, e as montanhas que davam defesa para os alemães. Então, se você perde as montanhas, os morros, os aliados que têm muitos carros blindados, caminhões, eles têm mais capacidade de locomoção que os alemães. E aí começa uma fase aí de perseguição e busca de cercamento de tropas alemãs. E é o que acontece, né? Até tropas alemãs se rendam. A 148ª divisão alemã se rende para o Brasil, ali no mês de maio, um pouquinho antes, né, do dia 8 de maio, rendição.
Deixa eu ver aqui. 19 de maio, terminada a guerra, foi realizada a cerimônia na Praça Garibaldi, em Alessandria, onde os patrulheiros do dia 29 de dezembro, entre eles José Manuel Marrocos, foram agraciados com a Cruz de Combate, em segunda classe perante as mais altas autoridades do exército americano. Em 3 de junho, dá-se início aos preparativos de deslocamento para a região de Francolise, que era uma cidade onde tinha ali a base e o depósito de pessoal do Brasil, e foi onde eles se prepararam para voltar ao Brasil depois da guerra. Eles voltam aí no dia 4 de novembro de 1945 e chegam no Brasil no dia 17 de novembro, falei não, perdão, de setembro. Saem no dia 4 de setembro, chegam no dia 17 de setembro. E o Manuel Marrocos, ele deixa o exército, é desmobilizado no dia 30 de setembro de 45. Tem aqui algumas teses teses não, alguns jornais falando basicamente o que eu já falei aí da descrição combate que o Marrocos ganhou da medalha e deu certinho aqui o tempo do podcast, né? Uns 40 minutos vai dar. Próximo episódio eu vou ler o Diário de Guerra de Agostinho José Rodrigues. Ele transformou esse Diário de Guerra num livro depois da guerra, foi publicado. E esse Agostinho José Rodrigues, ele foi o comandante do pelotão do qual o Marrocos fazia parte. Então, o que eu fiz, eu selecionei mais ou menos aqui as partes em que o Marrocos ele é citado, com um contexto também. Então, não é um livro que o Marrocos escreveu, é o comandante dele que escreveu, mas vai mostrando ali por onde eles passaram, o que eles fizeram. Então, no próximo episódio, estamos com essa missão aí, vem logo em breve.